Olá, meus amores! Olha a tia aqui mais uma vez. E aí, como é que estão nas atividades? Tudo certinho? Tudo ok? E aquela pergunta que tia faz sempre em todos os vídeos? Qual é a pergunta? Tenha agradecido a Deus por tudo. Não pode esquecer de agradecer, tá bom? Olha só, a tia hoje veio com um look diferente, em comemoração ao dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. A tia trouxe hoje uma história, mas não é aquelas histórias de contos de fada, não. É uma história real, uma história que faz parte do nosso país. E aí, todo mundo curioso? Posso começar? Tudo ok? Então vamos lá. Há muitos anos atrás, o Brasil recebeu uma visita muito ilustre. Eram o rei e a rainha de Portugal. Eles vieram de caravela lá de Portugal, pelo mar. E junto com eles trouxeram um príncipe. O nome do príncipe era Pedro. Pedro era um menino muito inteligente, muito estudioso, gostava muito de estudar. E com o passar dos anos, Pedro ficou ainda mais interessado pelo nosso Brasil. Gostava muito de nossas terras e os portugueses, que eram seus pais, também gostavam, o rei e a rainha. Só que Portugal era muito interessado em nossas riquezas. Eles extraíam muitas pedras preciosas, derrubavam nossas matas, levavam toda a nossa madeira lá para Portugal. E Pedro não gostava muito, não. Pedro ficava intrigado com tudo aquilo que estava acontecendo. O rei e a rainha tiveram que voltar para Portugal. Pegaram a sua caravela e foram embora pelo mar. Mas antes, o rei pediu para Pedro cuidar de tudo por aqui. Pedro ficou, então, sendo o príncipe regente do Brasil. E o rei e a rainha tiveram que voltar lá para Portugal. E Pedro ficou se inteirando de tudo que acontecia. E Pedro não gostava que Portugal mandasse em todo o nosso país. Só que nessa época, o Brasil ainda não era país. O Brasil era uma colônia comandada pelos portugueses. E Pedro ficou aqui no Brasil comandando na época, a nossa colônia. Só que o rei mandou uma carta pedindo para Pedro voltar lá para Portugal. O príncipe não queria ir. O príncipe amava o Brasil e ele não queria deixar o Brasil por nada. Então, Pedro e todo mundo ficou assim muito preocupado porque Pedro era muito querido pelos brasileiros. E ele resolveu desobedecer seu pai. Ele falou: eu não vou voltar para Portugal. E os brasileiros ficaram muito felizes. Ele foi lá e falou para todo mundo: se for por bem e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então Pedro ficou. E esse dia ficou muito conhecido como o Dia do Fico. Pedro, então, convocou os seus soldados, chamou todos os seus soldados e falou para os seus soldados: eu não vou voltar para Portugal. O Brasil precisa ser um país independente e para isso eu não posso voltar lá para Portugal. Então, Pedro, no ano de 1822,
Pedro montou em seu cavalo, lá em São Paulo, às margens de um rio chamado Rio Ipiranga. Foi lá e gritou: Independência ou morte! E todos gritaram: Independência! E todo mundo comemorou, porque Pedro, ele tomou a iniciativa de deixar o nosso país um país independente. Foi aí que o Brasil deixou de ser colônia e virou um país. Olha só! E depois desse dia, Pedro ficou e comandou o nosso país, o nosso Brasil, e não permitiu mais que o Brasil fosse explorado por Portugal. O Brasil ficou independente de Portugal, porque como Portugal, ele comandava tudo no nosso país, então por ali já acabou. Então, Pedro que começou a comandar o nosso país. E aí, meus amores, gostaram da história? Eu espero que sim. Bota lá nos comentários no nosso grupo e fala pra tia se vocês gostaram ou não da história, tá bom? Aqui tem uma foto de Dom Pedro I, que foi o príncipe regente que ficou no nosso país quando o pai e a mãe, o rei e a rainha de Portugal, voltaram para Portugal. Então ele ficou aqui e comandou tudo. Não deixou mais o Brasil ser explorado por Portugal. Aqui está a nossa bandeira linda do Brasil e aqui está o mapa do Brasil, só que em forma de bandeira, que a tia preparou com muito carinho para vocês. Tá bom, meus amores? Grande beijo para vocês. E a atividade vai ser no livro de datas comemorativas. Tá bom? Grande beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!